vou repassar aqui alguns conceitos de método científico, especialmente do método científico nas ciências exatas e naturais, porque serão úteis para refrescar a memória daqueles que já conhecem o método científico e para apresentar um novo vocabulário ou alguns conceitos para as pessoas que ainda não conheciam formalmente. Então, o método científico em ciências exatas e naturais, ele existem várias maneiras diferentes de apresentar o método científico. Eu fiz aqui um diagrama e são os pontos que eu considero mais importantes no método científico. O primeiro aspecto, o primeiro ponto é a observação do mundo, do universo, da natureza, dos fenômenos naturais. Então, a pessoa que tem uma mente, vamos dizer assim, inquisitiva, questionadora, ela está sempre atenta ao que ocorre à sua frente, ao seu redor, na natureza, nos fenômenos corriqueiros do dia a dia. E durante essa observação dos fenômenos naturais que ocorrem ao seu redor, ela pode ter questionamentos sobre como aqueles fenômenos acontecem ou por que aqueles fenômenos acontecem. Então, a partir da observação, surge o questionamento. E esse questionamento ele é elaborado de forma a fazer uma pergunta, né, ou ter um problema de pesquisa que possa ser avaliado quantitativamente nas ciências exatas, né, e que você possa mensurar se a resposta que você encontra para aquele questionamento ela atende adequadamente às suas expectativas ou às expectativas científicas. Então, ao mesmo tempo que você lança um questionamento, você também tem possibilidades de respostas. Ou seja, você tem já algum insight sobre quais seriam as possíveis respostas para atender aquele questionamento, aquela pergunta que você tem. A essas possíveis respostas, nós chamamos de hipóteses. Então, as hipóteses são as possibilidades de respostas ao questionamento, nesse caso, questionamento científico. Então, exemplos muito simples, né? Então, por exemplo, se você suponha o teste da gravidade, né, que Newton fez, ou que várias pessoas fizeram ao longo da história, né? Quando a gente está com um objeto na mão e larga esse objeto, ele se desloca em direção ao chão. Aí alguém poderia se questionar por quê? Por que que esse objeto se desloca em direção ao chão? O que é que o atrai em direção ao chão? Aí várias respostas vão surgindo ao longo da história. E essas respostas são testadas e avaliadas cientificamente. E uma das respostas, né, que provavelmente é a resposta vencedora para a física clássica, é que existe uma força de atração entre objetos de massas diferentes, né? Então, que um objeto de massa menor é atraído por um objeto de massa maior, e essa força de atração é inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância entre os objetos, e é diretamente proporcional às massas, ou seja, quanto maior a massa de um dos objetos, maior essa atração. E isso, e para essa hipótese, se faz experimentação. Então, o ponto-chave das ciências exatas e naturais é a experimentação. É ser capaz de checar se uma determinada hipótese atende a um determinado questionamento. E essa experimentação, ela possui algumas características importantes, como, por exemplo, a possibilidade de replicação, ou seja, um experimento bem feito, ou bem planejado, bem projetado, ele permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta Terra, seja capaz de reproduzir o experimento nas mesmas condições que ele foi planejado e obter um resultado similar ou estatisticamente similar. Então, essa é uma característica fundamental da ciência, certo? Das ciências exatas naturais, a possibilidade de experimentação e replicação de experimentos. Uma vez que a gente realizou experimentos para checar se as hipóteses, para verificar as hipóteses, né? Nós avaliamos essas hipóteses diante dos dados que foram coletados na experimentação. E aí, quando nós avaliamos essas hipóteses, nós podemos negar a hipótese ou não. Então, veja que aqui tem um fator muito importante na avaliação das hipóteses, que muitas pessoas, mesmo pessoas que trabalham com ciência, às vezes se atrapalham com essa questão de avaliação das hipóteses, que é o seguinte:
Quando se trata de avaliação de resultados experimentais, nós nunca somos capazes de validar completamente uma hipótese, porque os dados que nós coletamos sempre são finitos. Eles sempre são uma amostra da realidade. Então, no máximo, o que nós conseguimos fazer é negar a hipótese, é coletar dados que não respondam satisfatoriamente à hipótese ou que sejam, ou que apresentem evidências de negação da hipótese. Então, por mais dados que a gente colete, a gente nunca é capaz de validar completamente a hipótese. Isso se assemelha, ao que em matemática, por exemplo, a gente chama de contra-exemplo. Então, em matemática, quando nós queremos demonstrar que uma afirmação é verdadeira, existem várias técnicas diferentes, e uma das técnicas é encontrar um exemplo que falsifique a afirmação. E aí, para negar uma conjectura, né, uma afirmação que é candidata a ser teorema, para negá-la, nós precisamos apenas de um contra-exemplo, de um caso que falhe. Mas para provar que é verdade, nós precisamos checar isso para todos os casos possíveis. No caso da matemática, como é uma área teórica, é possível você fazer checagens de afirmações, mesmo para um conjunto infinito de dados, porque existem as técnicas analíticas da matemática que permitem você checar hipóteses, mesmo para um conjunto infinito de dados. Mas no caso de resultados experimentais, nós não podemos aplicar a indução que se aplica na matemática. Nós temos que aplicar o contra-exemplo, que é a negação da hipótese. Mas existem algumas hipóteses que são muito fortes e que mesmo depois de ampla experimentação por cientistas diferentes em lugares diferentes do planeta, a hipótese continua sem ser negada. E aí nós partimos para esse ramo que é o ramo de criação de uma teoria, ou seja, se desenvolvem modelos matemáticos, modelos físicos, químicos, seja lá o que for, né, seja lá qual for a área, que são capazes de fazer previsões ou predições sobre o comportamento do fenômeno, né? Então, quando a hipótese é checada por meio de experimentação e se estabelece uma teoria que é capaz de predizer adequadamente o comportamento do fenômeno, aí nós temos uma teoria bem estabelecida. Algumas dessas teorias se tornam amplamente validadas e aí nós passamos a ter uma lei, né? Então, um exemplo que eu já mencionei hoje é a lei da gravitação universal de Newton, por exemplo, que dadas as devidas condições, né? A teoria que Newton criou, ela é válida amplamente, universalmente, por isso que ela se tornou uma lei. Mas uma questão que vai ser importante para a gente no decorrer dessa conversa é o fato de que existem alguns fenômenos naturais que ainda não foram estabelecidas leis para eles. Existem apenas teorias. Por exemplo, a teoria da evolução natural. A teoria de que os seres humanos e os macacos têm um ancestral em comum, um primata que é um ancestral em comum. Isso é uma teoria ainda. Ela tem muitas evidências, é uma teoria muito forte, muito aceita, mas é uma teoria. E a partir do momento que você trata uma teoria como uma lei, você está sendo tão dogmático quanto um religioso fanático. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente no decorrer dessa palestra. Então, vamos lá. Dois aspectos bastante importantes para a ciência, né, são a dedução e a indução. A dedução parte de afirmações amplas para conclusões específicas. Então, por exemplo, todos os humanos são mortais, Sócrates é humano, portanto, Sócrates é mortal. Isso é um exemplo clássico de dedução lógica, usando lógica matemática, né? A e B implica C, ou seja, se eu sei que A é verdade e sei que B é verdade, então eu posso concluir que C é verdade, sendo C, Sócrates é mortal. Observe que aqui nós estamos partindo de um contexto amplo, ou seja, todos os homens são mortais. Estamos pegando um caso específico
de ser humano, que é Sócrates, e a partir disso nós estamos concluindo que Sócrates está contido em humanos, que por sua vez está contido em mortais. Então, todos os humanos são mortais. Então, é um raciocínio do geral para o específico. Esse tipo de raciocínio, ele é muito utilizado na ciência e é uma das formas da ciência evoluir. Não só a ciência de experimentação, mas a matemática usa muito a dedução, inclusive as linguagens usam bastante a dedução. Então, a forma de desenvolver linguagens, na verdade, a forma de desenvolver as gramáticas que descrevem a linguagem usa muito o raciocínio dedutivo, né? Que é você faz definições, você define termos, você explica regras de como aqueles objetos que você descreveu se relacionam, e aí você vai incrementando regras em cima de regras, da mesma forma como a matemática faz, né? A matemática parte de postulados. A partir desses postulados são feitas afirmações, que são conjecturas. Essas conjecturas são demonstradas e elas passam a ser teoremas. E a partir desse teorema você vai acrescentando teorema em cima de teorema até fazer toda a construção da matemática como nós conhecemos. Em alguns casos, a matemática usa a indução. Então, por exemplo, a indução. Um exemplo de indução. Todos os cisnes que eu já vi no Brasil são brancos. Eu verei um cisne na Europa. Portanto, o cisne da Europa será branco. Então, a indução parte de uma afirmação mais específica, ou seja, cisnes específicos do Brasil, e eu quero ampliar isso que eu conheço específico para uma questão mais genérica, ou seja, qual seria a cor dos cisnes em outros países, como países da Europa, por exemplo. E aqui, na imagem, está claro o problema que eu quero apontar na indução. O problema da indução é que partir de afirmações específicas para afirmações mais complexas exige que você conheça a estrutura subjacente ao fenômeno. E essa estrutura subjacente ao fenômeno não pode ser, na maioria das vezes, obtida experimentalmente, ou seja, não pode ser acessada pelos órgãos de sentidos, porque a gente não tem acesso a todas as aves do mundo, por exemplo. A gente pode ter acesso a uma amostra dessas aves. Mesmo assim, a indução é amplamente utilizada em ciências exatas, tendo como base especialmente a probabilidade e a estatística. Então, se os cientistas se baseiam em alguns teoremas probabilísticos, como, por exemplo, o teorema do limite central, que afirma que todas as distribuições de probabilidades tendem a ser uma distribuição normal quando a quantidade de dados tende a infinito. Mas vejam que isso é uma afirmação muito... É uma afirmação que é impraticável, né? Ou seja, nunca nós seremos capazes de fazer a quantidade de amostras chegar ao infinito, porque o infinito é inalcançável, nunca será alcançado. Mas mesmo assim, grandes avanços têm sido realizados por meio do raciocínio probabilístico e indução, e provavelmente desses avanços, os mais famosos hoje são os avanços em ciência da computação, especialmente no que se está popularizando como sendo inteligência artificial, que já existem vários pesquisadores dizendo que a inteligência artificial nem é inteligência nem é artificial, e aí isso já é outra discussão que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas só que o mais importante é a gente saber que a ciência tem uma característica de estar aberta à falseabilidade, está aberta à possibilidade da teoria estar incorreta ou parcialmente correta e ela ser melhorada, incrementada à medida que as pessoas vão utilizando aquela teoria.